Olá, você, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal, o projeto Ordem 33. Aqui a gente vai sempre trazer assuntos que possam nos ajudar, a refletir um pouco mais sobre a vida e como podemos alcançar aí a nossa tão sonhada paz, a nossa vida cheia de esperança, cheia de alegria, cheia de boas experiências, A gente procura entender um pouco mais sobre temas que possam tocar a nossa alma com mais profundidade e nos motivar, a tomar algumas providências, promover algumas mudanças na nossa vida, na nossa forma de pensar, de agir. Bom, nada do que se fala aqui é espelho da verdade, são só algumas reflexões que eu tenho durante minhas meditações e trago aqui e compartilho com vocês. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma reflexão sobre o sofrimento após o despertar da centelha divina. Como que o sofrimento funciona na nossa vida e como que ele age na nossa vida depois do nosso despertar. Eu acho que toda reflexão que nos traz paz de espírito, nos traz alegria ao coração, ela passa a ser algo libertador. Para mim, essa reflexão foi muito libertadora. E eu estive pensando que o sofrimento, ele não é um requisito para o nosso avanço espiritual após o despertar. Antes do despertar, sim, mas após o despertar, não vejo dessa forma. Não consegui, na minha reflexão, não consegui ver o sofrimento, a utilidade do sofrimento, para que a gente possa continuar o nosso avanço espiritual. E eu queria fundamentar isso, essa reflexão dos ensinamentos de Jesus, e convidar, cada um de vocês a tentar reconhecer a sua própria divindade manifesta na sua individualidade. Ou seja, você é o divino manifesto individualmente, na sua individualidade. Se você começar a pensar dessa forma, a gente começa também a entender que o sofrimento ele pode ser útil como um instrumento de despertar, que é o caso da maioria de nós, Então, muitas vezes a dor nos empurra para a busca de sentido. Tem aquele ditado antigo, que o pessoal fala, se não vai pelo amor, vai pela dor, Então o sofrimento ele vai nos empurrando para a busca de sentido da vida. E quando a gente está perdido, sem saber para onde ir, quando a gente enfrenta desafios e o sofrimento chega, normalmente a gente fica, por quê? Por que eu estou passando por isso? Ou para que eu tenho que passar por essa situação? Então, certamente foi assim que muitos de nós começou essa jornada espiritual. Nós começamos essa jornada espiritual, na maioria das vezes aqui, claro, não vamos generalizar, mas na maioria de nós essa jornada começa em virtude de um sofrimento. Então o sofrimento aí ele tem um papel muito importante, de nos pressionar a questionar o porquê das coisas, para quê, qual é o sentido da vida, e essa dor nos empurra adiante para a gente buscar respostas. Então Jesus também deixou um ensinamento sobre o papel do sofrimento na nossa transformação. Ele diz lá em João 16:33 o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ou seja, Jesus não negou que a aflição existe, ele não negou que não existe dor, ele disse que existe, mas ele nos convida a transcender o mundo. Quando ele diz lá, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele nos convida a transcender o mundo, a não sermos escravizados por esse sofrimento. Então, o sofrimento pode ter uma utilidade importante para nós, até o momento em que a gente desperta para a realidade de que nós e o Pai somos um, que nós somos o próprio Pai manifesto numa individualidade. A partir do momento que nós tomamos uma consciência profunda disso, o sofrimento ele perdeu a sua necessidade, ele cumpriu o seu papel. E como que a gente avança nesse processo?
A dor, ela pode nos levar ao despertar, mas a gente não precisa mais dela para crescer quando a gente compreende quem nós somos. Então Jesus nos revelou uma verdade essencial nessa frase sempre muito dita, está lá em Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. E aí sim, aí a gente conseguindo entender que o reino de Deus, o reino dos céus, é um estado de espírito, um estado interior, é a nossa centelha despertando. Nesse momento, quando a gente sente esse despertamento, sente a luz crística se fortalecendo dentro de nós, sim, essa consciência, esse despertar, ele elimina a necessidade do sofrimento, porque você já conseguiu descobrir quem você é. Então, quando a gente desperta, de uma forma verdadeira para essa realidade, e a gente percebe que nós somos centelha divina, para que ser conduzido pelo sofrimento? Não faz mais sentido isso, né? Nós deixamos o sofrimento para lá e tomamos a consciência de que nós somos os criadores da nossa própria existência. Nós criamos tudo aquilo que a gente quer viver. Nós é que criamos tudo aquilo que a gente quer vivenciar, né? E há aí uma transmutação da realidade, né? Que transmutação é essa? A gente transmuta a dor em alegria, transmuta a dor em prosperidade, a gente transmuta a dor em felicidade, a gente transmuta a dor em bem-estar, a gente transmuta a dor em amor incondicional. Então, ao reconhecer a nossa divindade, a gente deixa de ver as dificuldades como punição. Elas podem até acontecer. As dificuldades vão aparecer, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, elas vão aparecer. Mas essas dificuldades, essas aflições, a gente não vê mais como punição, nem como provas para superar, nem como karma, nada disso. Quando a gente desperta nesse sentido de saber quem somos, como centelha divina que somos, essas dificuldades, essas aflições, elas passam a ser oportunidades de crescimento, elas passam a ser instrumentos de alegria. E, inclusive, muitas delas nos levam à prosperidade. Por quê? Tão somente porque passamos a enxergar aquilo com outros olhos. Antes do despertar, a gente sentia dor e o sofrimento estava sendo utilizado como um instrumento para nos conduzir ao despertamento. Depois do despertar, não. Agora somos nós que usamos a dor e as aflições para crescer espiritualmente em todos os sentidos nessa existência, né? Jesus, ele afirmou: se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você vai dizer aquele monte lá, passa daqui para lá, e ele vai passar. Ou seja, nada vos será impossível. Ele concluiu essa frase em Mateus 17:20. Nada vos será impossível. Ele não disse que algumas coisas seriam, ele falou: nada vos será impossível. E é aqui que está a chave para essa transmutação, né? A fé ativa, né, de um ser que está desperto é a chave para a transmutação. Entendendo, sempre faça esse reforço, entendendo a palavra fé não como crer, não como uma crença, não como acreditar. A fé é a nossa fidelidade, fides, é a nossa predisposição e nosso desejo genuíno de nos mantermos conciliados com o Pai. Ou seja, nós temos um desejo genuíno de ser um com o Pai. Isso é fé. Então, quando a gente tem esse desejo genuíno de ser um com o Pai e trabalhamos para que essa nossa luz crística ela se amplie cada vez mais, essa fé ativa dentro de nós, ela é a chave para a gente transmutar tudo. Inclusive, a gente transmuta o sofrimento em alegria, a gente transmuta as dificuldades em prosperidade, a gente transmuta a dificuldade em situações que vão nos trazer bem-estar, vão nos trazer paz de espírito. Então, essa é a chave. Quando nós reconhecemos o nosso poder divino, nós passamos a transformar desafios em bênçãos e a manifestar a abundância. Por quê? Porque nós deixamos de operar na frequência do medo
e deixamos de operar na frequência da escassez. Eu tenho um exemplo muito prático disso, né? Eu estudo, minha formação é área contábil, financeira e na área de gestão. E eu estudei durante muitos anos o mercado financeiro. Sempre tive o sonho de operar no mercado financeiro de forma lucrativa. E eu às vezes lucrava, às vezes perdia, às vezes lucrava, às vezes perdia. E eu fiquei muito triste com isso, teve uma época que eu me afastei disso. Só que quando eu comecei meu processo de despertar, comecei a entender quem eu era, eu comecei também a identificar muitos medos. E nesse processo a terapia com as medicinas da floresta me ajudaram muito, né? As medicinas me ajudaram muito. E eu fui descobrindo alguns medos que eu tinha, e eu percebi que no momento em que eu aplicava o meu conhecimento lá nos investimentos, eu deixava que o medo de perder dinheiro me bloqueasse. E aí eu percebi esse medo, enfrentei esse medo e passei a fazer meus investimentos com muito mais confiança. E aprendi com isso uma coisa que o mercado financeiro, quem é experiente sabe, né? É simples a gente falar, o mercado financeiro oscila para cima e para baixo o tempo todo. Eu tinha tanto medo de perder que quando ele oscilava para uma direção contrária à que eu estava investindo, eu desesperadamente ia lá e saía da operação perdendo. E eu não deixava o mercado seguir aquilo que eu achava que ele ia seguir com o conhecimento que eu tinha. Eu não confiava no meu conhecimento. E por que eu não confiava no meu conhecimento? Porque o medo de perder dinheiro não me deixava confiar. Então eu voltei para o mercado financeiro, criei uma estratégia simples onde eu faço operações de valores que me deixam confortáveis, ou seja, são valores que eu não tenho medo de perder, e comecei a fazer operações de forma diferente, deixei esse medo totalmente de lado. O que aconteceu? Prosperidade. Aquele medo, aquela aflição se tornou prosperidade. Meus resultados começaram a ser maravilhosos, e às vezes eu divido meus resultados com colegas que também são investidores, e eu mostro para eles, eles falam, pô, mas como é que você consegue isso, né? E quando eu conto para eles esse fato, muitos até desacreditam. Por quê? Porque as pessoas, elas não entendem ou não querem entender, principalmente aquelas que ainda não despertaram, que tudo aquilo que você manifesta no mundo espiritual, ele se concretiza no plano material. Então, se você elimina um medo, que é uma situação interior, é da sua psique ou é espiritual, se você se liberta de um medo, aquele medo vai permitir que você tenha atitudes diferentes. Enquanto você tinha um medo, você tinha uma certa maneira de agir. Quando você elimina o medo, a tua forma de agir muda. E quando você muda a tua forma de agir, eliminando o medo, cara, a tua vida muda. Aquilo que você está trabalhando, seja, no meu caso foi investimento, mas poderia ser no relacionamento, poderia ser na profissão, em qualquer área da vida, entende? E aí, quando você elimina o medo, você sai daquela frequência, né, de medo, sai da frequência de escassez. Qual é a frequência que vem para você? Abundância. E aí o chamado para viver a plenitude do divino que Jesus nos trouxe, aí ela faz sentido. Jesus nos convidou a viver em plenitude, não em sofrimento. O que ele disse lá em João 10:10? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então está claro isso, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então quando você desperta a tua luz crística em você, entendendo quem você é como centelha divina, cara, você vai eliminando os medos e você vai eliminando as vibrações de escassez, vibrações de medo, as vibrações de falta de confiança, entendeu? Falta de amor por si mesmo. Quando você começa a fazer esse trabalho, é maravilhoso. Você vai simplesmente transmutando tudo. Você mexe no plano espiritual, você mexe no plano astral, e as consequências no plano físico, elas vão se consolidar. Então esse é o chamado que Jesus traz para aqueles que despertam. Viver a plenitude do amor, da alegria, da paz, da prosperidade. A dor pode ter sido nossa mestra durante um tempo, até o momento em que a gente despertou. Depois que nós despertamos,
a dor não precisa mais ser nossa mestra. Agora nós somos co-criadores conscientes da realidade divina. Nós é que criamos aquilo que a gente quer viver. E como é bom você poder criar aquilo que você quer viver, né? É lógico que você vai aprendendo, você vai tateando. Tem momentos que você cocria coisas que elas não acontecem. Mas é tão interessante que eu deixo essa conversa para um outro dia. Eu estava cocriando há um tempo atrás uma coisa e é incrível que eu consegui várias oportunidades para transformar aquilo em realidade, e nenhuma das vezes ela se concretizou. Tive assim oportunidades maravilhosas que eu aproveitei, que eu fui lá, a porta se abriu, eu entrei, as pessoas estavam dispostas a me ajudar, a participar daquela ideia que eu tinha e tudo mais, e ela nunca se concretizou. E com o passar do tempo eu entendi que na verdade aquilo ali era uma proteção, o divino estava me protegendo de algo que eu estava tentando cocriar, e eu cocriava e a oportunidade se abria, eu cocriava e a oportunidade se abria, ou seja, eu estava conseguindo cocriar o que eu queria, mas ela não se concretizava, porque o divino, ele sabia que aquilo não ia ser bom para mim. Anos depois é que eu entendi que se eu tivesse conseguido aquilo que eu estava cocriando ia ser péssimo para mim, não ia ser bom. Entende? Aí a frase de Jesus, quando ele fala, né, eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. E é essa consciência que eu tive depois de um tempo, né, quando eu amadureci um pouco mais, eu entendi, falei, rapaz, se eu tivesse conseguido aquilo, onde eu estaria hoje? Talvez estaria totalmente desvirtuado do caminho que eu gostaria realmente de seguir. Então, a gente, até isso a gente tem que ter bom senso, porque às vezes a gente está tão alinhado com o universo que a gente consegue cocriar, mas o divino que nos ama, se ele sabe que aquilo que a gente está cocriando, né, pode nos levar para um caminho de sofrimento, de dor, ele vai lá e bloqueia e fecha a porta. Se você tendo essa consciência, você não fica triste com aquilo, você percebe que tem algo maior que você ali te protegendo e pronto, você se acalma, volta para a sua caminhada e vai pedindo a intuição, vai pedindo a orientação divina, porque ele e você são um só, e essa orientação vem com clareza e você vai caminhar num caminho que vai te trazer muito mais paz, alegria e prosperidade. E aí vem esse convite para que a gente caminhe como Cristo caminhou. O nosso Mestre Jesus, ele demonstrou que é possível viver na Terra com plena consciência da nossa divindade. A gente não pode ter vergonha de assumir, de aceitar e sentir que nós somos o divino manifesto. Ele não apenas nos ensinou, mas ele mostrou com a sua própria vida. Então, às vezes eu falo isso para pessoas, né? Eu trabalho com cura há muitos anos, sendo que eu não curo ninguém. Eu sou um instrumento do Pai para que a pessoa que tenha fé se cure. E eu tinha vergonha de fazer isso, porque quase em todos os lugares que eu trabalhei espiritualmente, quando as pessoas percebiam essa facilidade que eu tinha de servir como um instrumento do divino para curar as pessoas, muita gente ficava indignada, chateava, muita gente me censurava, me criticava, e eu me encolhia. Só que um dia eu tive que assumir isso. Jesus disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que eu fiz. Está lá em João 14:12. Ele disse isso. Ele afirmou isso. E eu me esqueci disso. Eu não dei atenção a isso. Então, se você hoje está desperto, se você percebe que o divino tem usado você para fazer obras maravilhosas, não se encolha, né? Não faça como Jesus disse, a sua luz não é para ficar embaixo da mesa, é para ficar em cima da mesa, para iluminar os outros. Aquele que desperta e tem um amor incondicional, não tem como esconder a sua luz. Como Jesus disse, é como a cidade que está lá no alto do monte. Ela está toda acesa à noite, não tem como você não ver aquela cidade. Não tem como. Então não tem que se esconder, não fique com vergonha do que as pessoas vão falar ou deixar de falar. Vai ter gente que por inveja vai te criticar, outros vão se afastar de você, outros vão falar um monte de besteira a teu respeito. Não se preocupe com isso. Confie no que o nosso mestre nos ensinou. Aquele que realmente crê em mim, aquele que está alinhado comigo, aquele que é um comigo, fará também as obras que eu faço e outras ainda maiores. Se a gente acreditar nele,
Então nós devemos aceitar que fomos chamados a transcender, a viver como o próprio Jesus viveu. Como que ele viveu? Livre. Ele viveu livre. Ele viveu cocriando tudo aquilo que ele queria cocriar. Ele viveu o que ele quis viver. Até a sua morte na cruz ele quis viver. As pessoas não percebem muitas vezes nas entrelinhas da Bíblia mensagens profundas. Jesus foi morto na cruz. Não foi morto na cruz. Jesus morreu na cruz. Não, Jesus não morreu na cruz. Jesus se entregou quando estava na cruz. Olha lá o que está escrito no Evangelho. O que ele disse? Pai, está consumado. Ou seja, a obra que ele tinha que fazer já estava plenamente concluída. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus não morreu. Ele entregou o seu espírito. Foi ele que entregou. Quando ele percebeu que a obra que ele veio fazer estava concluída, ele entregou. E antes disso ele tinha dito: eu entrego a minha vida quando eu quero e tomo de volta quando eu quero. Isso é o que? Isso é um ser crístico. É um ser que se alinhou com o Cristo cósmico universal. É um ser que se tornou um com o Pai. E ele passa a ter poder, inclusive sobre a vida. E ele viveu tudo isso mostrando e nos ensinando como nós somos o próprio Deus manifesto, como somos co-criadores da nossa vida, como a gente pode manifestar amor, como a gente pode manifestar abundância, como a gente pode manifestar a verdadeira expansão de consciência, né? E aí, para finalizar, eu deixo uma pergunta para vocês refletirem, né? Uma pergunta profunda. Vocês estão prontos para deixar o sofrimento para trás e assumir a verdadeira identidade de vocês, que é a identidade divina? Vocês estão prontos para isso? Se tiverem, a hora é agora. Despertem através da fé, da confiança, da certeza de quem nós somos. Nós somos o próprio divino. Nós vivemos nele e ele em nós. Como o próprio Jesus disse, né? Aliás, o apóstolo Paulo falou isso com muita propriedade: não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo vive através de mim. Essa consciência plena de que nós e ele somos uma coisa só e tudo é uma única vida. Se você está pronto para isso, então chegou a hora de você parar de sofrer, deixar o sofrimento como seu mestre e passar a ser o próprio mestre da sua vida, entendendo que você e o Pai são um só, que o Cristo vive dentro de você e você nele. E assim você se torna um co-criador de uma vida abundante, cheia de alegria, de paz, de prosperidade, de coisas boas para viver. Não é isso? Então, meus amigos, se vocês estão gostando aqui desses vídeos do nosso canal, não esquece não, valoriza o nosso canal, deixa aí o seu like. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para receber aí as notificações dos vídeos futuros, tá bom? E se você se sentir bem, encaminhe esse vídeo para alguém que você ama. Talvez essa mensagem pode ser importante para ela, tocar o coração dela para que ela possa viver também, ter uma vida em abundância, né? Deixar o sofrimento para trás e viver uma vida em abundância. Valeu? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Que o nosso Mestre Jesus esteja conosco, que o divino que habita em mim abençoe o divino que habita em você. Forte abraço, até a próxima.